Fala galera, tudo bem? Aqui o professor Bill, junto com você. Essa plataforma criada, desenvolvida especialmente para você, e a gente vai arrebentar. Comigo trabalharemos a biologia, tentando trazer para você de uma forma nunca vista, beleza? Certamente a gente vai trabalhar de uma forma linda, perfeita, maravilhosa para que você tenha bons resultados. Hoje nós vamos começar ecologia e eu preciso muito que você preste atenção nessa aula. Ecologia é o assunto mais legal de biologia, eu acho que muita gente gosta dele, mas eu costumo dizer que é a parada mais difícil da biologia. Por quê? Porque varia muito de interpretações. Você tem que estar bem atento aos conceitos, às informações tratadas na questão, para que acerte ela, beleza? E isso é muito fácil a gente ter um deslize lá. Então, cuidado, preste atenção, porque certamente se você ficar aqui comigo até o final, tu vai arrebentar, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai começar aqui trabalhando os conceitos básicos de ecologia. Como assim, Bill? Eu vou pegar com você e trazer o início de tudo. Então, ó, em ecologia, a gente vai começar aqui com os conceitos básicos. Beleza? Então, nossa primeira aula, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre conceitos básicos, beleza? E o que seriam esses conceitos básicos? São aquelas terminações ou aqueles conceitozinhos. Eu vou sair de vez em quando aqui só para ter mais espaço e o quadro ficar exposto para você, tá bom? Aí você printa a tela. Então, esses conceitos básicos que a gente vai trabalhar aqui são as informações mais importantes que a gente vai usar basicamente ela toda a ecologia aí, beleza? Nesse conceito básico, eu costumo trabalhar inicialmente aqui uma introdução. Bill, como assim introdução? Eu quero te introduzir na ecologia. Eu quero te mostrar como a gente vai trabalhar essa ecologia. Primeira coisa que eu quero que você lembre são os níveis de organização. Como assim, Bill? Olha lá. Como assim? Eu quero que você entenda como eu posso organizar os conceitos, né? Ou como eu posso organizar as características em ecologia. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que eu posso partir de um indivíduo. Beleza? E esse indivíduo aqui vai ser o meu início. Esse carinha, se eu começar a explorar o indivíduo, a pegar ele e abrir ele, entender o que está acontecendo dentro dele, eu vou ter níveis de organização menor. Ou o que eu vou chamar aqui, por exemplo, de sistemas. Porque você sabe que um organismo, um indivíduo, ele é formado por sistemas. E esses sistemas, eles são formados por órgãos, lembra disso? Então, os órgãos, esses carinhas aqui, vão formar os sistemas. Só que você deve lembrar que os órgãos são formados por quem? Muito bem, tecidos. Então, os tecidos aqui, ó, vão formar os órgãos. E você deve lembrar que um tecido, ele é formado por um conjunto de células, perfeito. Então, ó, células. E você sabe que a célula é formada por moléculas. E essas moléculas são formadas por quem? Por átomos. Então, se eu parar a nível de átomo, né, eu vou entrar aqui no ramo da física e da química. Não me interessa aqui, porque a gente está estudando biologia. Então, a nível aqui, ó, você está conseguindo enxergar aqui? Tá assim, olha lá. Então, a nível de átomo, eu vou estar aqui, ó,
finalizando. Então eu não consigo mais, pelo menos a nível de biologia, pegar daqui e rasgar. Ah, mas não tem estruturas menores do átomo? Tem. O elétron, o nêutron, o próton. Aí se a gente subdividir os quarks, os quanks, é supercorda, mas não é o interessante para a gente aqui. Isso aqui você vai estudar em níveis diferentes da própria biologia, a nível de átomo e molécula, bioquímica, citologia, célula, histologia, fisiologia. Então a gente entende isso aqui em outras áreas da biologia. A ecologia, que é o nosso objetivo de hoje, vai tratar a partir do indivíduo. E a gente vai aumentar o grau de complexidade dele da seguinte forma: o indivíduo, se eu junto esses indivíduos, eu vou ter lá uma espécie. Lembra disso? Porque o conjunto de indivíduos com características semelhantes, capazes de se reproduzir entre si e gerar descendente fértil, a gente tem a espécie. O conjunto de espécies vai formar o que? Uma comunidade. Porque eu vou ter lá espécies diferentes habitando a mesma área no mesmo período de tempo. Se eu tenho lá várias comunidades e incluindo agora os fatores abióticos, que a gente vai falar dele já já, a gente vai ter aqui um ecossistema. E se eu junto esses ecossistemas todos, eu vou ter aqui a biosfera. Foi ou não foi? Então esses são os principais conceitos que eu quero que você saiba. Óbvio, o Bill tem mais coisa? Tem. É o que a gente vai falar aqui, como por exemplo, o hábitat, que é o local mais provável de encontrar um determinado indivíduo. O hábitat, deu para entender a parada? Tranquilo? Outro, biótopo. Biótopo é um local, é uma região que eu tenho lá encontrado meus fatores bióticos, os indivíduos vivos, que caracterizam aquele ambiente ali. Por exemplo, se eu pensar o rio Amazonas, é um ambiente, ou é um biótopo, onde eu encontro lá, por exemplo, piranhas, beleza? Então as piranhas são os fatores bióticos, né, os fatores vivos, que eu vou encontrar no biótipo rio Amazonas. Deu para entender a parada? Tranquilo? Outro é o nicho. O lixo não, nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? Nicho ecológico são as relações que o indivíduo desempenha no ambiente, seja ela relação alimentar, hábitos de vida, seja diurno ou noturno, hábitos de reprodução, relação. Normalmente se fala a profissão do indivíduo no ambiente, são as relações que ele tem naquele ambiente. Deu para entender? E o último conceito que eu quero que você lembre é o ecótono. Ecótono é uma área de transição entre biomas diferentes. Bioma é um ambiente característico: cerrado, caatinga, mata atlântica, deserto, taiga, tundra, são todos biomas que têm características de fauna, flora, clima específicos. Então o ecótone é uma área de transição. Por exemplo, imagina lá uma região que sai de cerrado, por exemplo, e vai para a floresta amazônica. É uma transição assim, é cerrado, vem cerrado, acabou aqui, floresta amazônica? Não. Existe uma região de transição. Essa região de transição é ecótono. Foi ou não foi? Está todo mundo aí tranquilo? Então eu preciso que você lembre de todos esses conceitos aqui. No nosso material isso está lindo, bem redondinho para a gente. Beleza? Agora esta próxima etapa, ainda desta primeira aula, eu acho que é a parte mais densa, é a parte mais complicada, que é a dinâmica de populações. E eu preciso que você entenda isso aqui perfeitamente. A dinâmica de população,
Vou até dividir aqui o quadro para você. A dinâmica de população estuda justamente esse mecanismo, ou os mecanismos desenvolvidos pelas populações para se manter no ambiente. Como assim, Bill? É necessário que esses caras desenvolvam estratégias para a manutenção dele, obviamente. Como assim? Vamos pensar aqui, ó. Pensa comigo. Para essa população existir, foi necessário que esses caras nascessem, sim ou não? Então a primeira coisa que tem que acontecer é você entender, né, uma introduçãozinha aí. É o estudo, ou estuda o movimento da população no espaço-tempo. Como assim, Bill? Como é que essa população ela se comporta ao longo de um período no determinado ambiente? Deu para entender a parada? E eu preciso que você entenda algumas coisinhas, como, por exemplo, eu preciso de uma taxa de natalidade. Outra é a quantidade de indivíduos que nascem nesse ambiente. A taxa de natalidade é quem nasce, só que existe também a taxa de quê? Mortalidade. Além disso, existem indivíduos que nasceram naquela região e foram para outra, e outros que vieram de outra região. Então eu tenho a taxa de emigração, que é quem sai, e a taxa de imigração. Quando foi? Sendo assim, para eu considerar uma população em equilíbrio, é necessário que esses caras tenham aqui um comportamento padrão. Como assim, Bill? Imagina se nascer muitos indivíduos. Nasceu gente demais. A população aumenta ou diminui? Aumenta, muito bem. Da mesma forma que se morrer muita gente, a população o quê? Diminui demais. Se eu penso em um equilíbrio, eu tenho que entender que a minha taxa de natalidade e a de mortalidade, elas têm que ser praticamente iguais, sim ou não? Beleza? Só que eu tenho também a taxa de emigração, que é quem sai do ambiente, e imigração, que é quem o quê? Chega. Se eu tenho indivíduos saindo, a quantidade de indivíduos que saem tem que ser a mesma quantidade de indivíduos que o quê? Que entram. Então eu vou ter aqui, ó, a taxa de natalidade mais emigração é igual a mortalidade mais imigração. Como é que a gente entende essa forma? Para pensar. Se nascer muita gente, mas não, se nasce muito, mas em compensação morre pouco, a minha população não vai aumentar? Vai ou não vai? Vai aumentar. Se essa população aumenta, eu mantenho-se em equilíbrio? Não. Então a forma que eu tenho de ter uma alta natalidade, mas manter equilíbrio na minha população é fazer esses indivíduos o quê? Saírem. Deu para entender a parada? Então o cara tem que sair. Então a taxa de natalidade mais a de mortalidade, a taxa de imigração, vai ser igual a, se morrem muitos indivíduos, a população tem que fazer o quê? Diminuir. Só que para compensar essa morte, o que é que eu estou fazendo? Tem muita gente chegando. Então, imigração. Deu para entender? Tranquilo aí? Fácil ou difícil até aí? Facinho? Beleza? Agora fica fácil de eu entender o comportamento dos gráficos. Como assim, meu Deus? Existem basicamente 3 gráficos que eu quero que você lembre. O primeiro gráfico é esse gráfico aqui, ou que a gente chama de curva de crescimento S, que é a curva de crescimento padrão para qualquer espécie. Beleza? O
que ela é mais ou menos assim, ó. A maioria das espécies crescem num crescimento assim, ó. Curva de crescimento S. Parece um Szinho aí, força porque parece. Beleza? Enquanto que existe uma outra que é chamada de curva de crescimento em J. Como assim, meu bem, em J? Essa aqui representa o crescimento, vamos dizer assim, potencial de uma espécie. Como, Bill, por exemplo, imagina que eu pego lá uma população e dou a ela, ou ofereço a ela tudo que ela precisa para crescer. Então ela vai crescer assim, ó. Deixa eu botar em vermelho para ficar fácil de ver. Ó, foi ou não foi? Curva de crescimento em J. Não tem nada que prejudique essa população. Curva de crescimento potencial também. Se eu relacionar essas duas, eu vou criar o que a gente chama de curva, ou um gráfico que vai representar esses dois crescimentos juntos. E é esse gráfico aqui que eu quero que você tenha em sua cabecinha. E nele a gente vai estudar algumas coisinhas aqui. Como assim, Bill? Olha para cá. Se eu tiver uma população com crescimento padrão aleatório, não tem nada que impeça o crescimento dessa população, ela vai crescer assim, não é? Não é assim? Foi? Agora, se ela for uma curva de crescimento real, a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? Deu, não deu? Tranquilo? Então esse carinha aqui é o que a gente chama de crescimento, ou curva de crescimento. Potencial. E essa aqui, curva de crescimento real. Por que, Bill? Porque aqui, ó, vai existir um conjunto de fatores que vão limitar o crescimento dessa população, que é o que a gente chama justamente de resistência do meio. O que é a resistência do meio, Bill? São todos os fatores: espaço, predador, parasita, alimento, tudo que impede que exista esse crescimento potencial, que ela cresça indiscriminadamente. Então, todos esses fatores aí que eu acabei de citar são resistência do meio, beleza? E este ponto aqui, importantíssimo, é chamado de capacidade suporte. A capacidade de suporte nada mais é do que o número de indivíduos que o ambiente consegue suportar. Deu para entender a parada? Você está entendendo isso que eu acabei de falar? É o número de indivíduos que eu vou ter aqui máximo que o ambiente consegue suportar. Deu para entender? Galera, dá um print nessa tela aí. Fechou? Olha para mim agora. Corre lá no nosso material, dá uma lida nele e parte para as questões. Parte para as questões. Importantíssimo que você acompanhe nas questões. Fixou a matéria? Rasga agora nas questões. Beleza, galera? Um grande abraço e te aguardo na próxima aula. Valeu!